Oi, pessoal, tudo bem? E aí, bora resolver mais uma questão dos Institutos Federais? Nesse vídeo de hoje, nós vamos resolver a questão de número 19 da prova de português do IFMT de 2026. Então, bora ler juntos a questão para entender o que ela está pedindo. Essa questão, ela traz um texto que diz: Vídeo mostra jacaré gigante curtindo o sol no Parque das Águas e impressiona internautas de Cuiabá. E a questão diz: acerca da acentuação gráfica das palavras contidas no texto, analise as afirmações e, em seguida, assinale a alternativa correta. 1. Vídeo é acentuada por ser uma oxítona terminada em ditongo. 2. Jacaré é acentuada por ser uma proparoxítona terminada em E. 3. Águas é acentuada por ser uma paroxítona terminada em ditongo, seguido de S. 4. Cuiabá é acentuada por ser uma oxítona terminada em A. Está correto o que se afirma em. Então, pessoal, nessa questão a gente tem que analisar se o motivo que as alternativas trazem para a palavra que tem em cada alternativa ser acentuada é verdade ou não. E aqui, lendo a questão, percebam que tem alguns termos que são super importantes a gente saber o que é, que se repetem aqui ao longo dos itens. Então, oxítona, proparoxítona, paroxítona e a terminação das palavras, terminada em ditongo, em E, ditongo, seguido de S, em A. Então, antes da gente analisar, vamos relembrar o que é uma palavra oxítona, proparoxítona e paroxítona. Pessoal, quando a gente olha para uma palavra, a gente pode classificar elas de acordo com a posição da sílaba tônica dessa palavra. O que é sílaba tônica? É a sílaba que a gente fala com mais força em uma palavra. Então pensem, por exemplo, nessa palavra aqui. Café. Qual que é a sílaba que a gente fala com mais força na palavra café? É o fé. Café. Fé é a sílaba que a gente fala com mais força e essa é a nossa sílaba tônica. E aí, pessoal, de acordo com a posição da sílaba tônica nas palavras, a gente classifica elas em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Então, quando a sílaba tônica é a última sílaba, como é o caso aqui da palavra café, então percebam que aqui a última sílaba é a sílaba mais forte, a gente chama essa palavra de oxítona. E aí trouxe aqui alguns outros exemplos para vocês. Então, por exemplo, sofá, a sílaba tônica também é a última, também a sílaba tônica é a última, cipó, a sílaba tônica é a última. Já uma palavra paroxítona, a sílaba tônica é a penúltima sílaba. Então, por exemplo, na palavra fácil, qual sílaba que a gente fala com mais força? O Fá. E essa é a antepenúltima sílaba da nossa palavra. Então, a gente tem duas sílabas aqui, fácil. O Fá é a antepenúltima e por isso essa palavra é uma palavra paroxítona. A gente tem alguns outros exemplos. Então, por exemplo, lápis, hífen, caráter. Já, pessoal, uma palavra proparoxítona é uma palavra que a sílaba tônica é a antepenúltima. Então, se a gente fosse contar do final da palavra, ia ser a terceira sílaba que a gente ia contar, ou seja, a antepenúltima. Então, pensem, por exemplo, na palavra gráfico. Qual que é a sílaba mais forte? O gra. Então, percebam que a sílaba mais forte é a antepenúltima, a terceira, contando do final para trás. E aí, aqui tem alguns outros exemplos. Então, lâmpada, próximo e matemática. E aí, pessoal, a gente tem algumas regras de acentuação das palavras de acordo com a forma como elas são classificadas. Então, eu já vou adiantar para vocês que todas as palavras proparoxítonas, elas são acentuadas. Já para as oxítonas e paroxítonas, a gente tem algumas regrinhas específicas. Aí, pessoal, não vou passar aqui pelas regras, mas trouxe essa imagem para vocês. Então, se você não se lembra das regras de acentuação das palavras, pausa o vídeo, dá uma olhada, dá uma relembrada, porque a gente vai usar esse conceito para verificar se as alternativas da questão são verdadeiras ou falsas. Pessoal, voltei aqui para nossa questão. Então, item 1. Vídeo é acentuada por ser uma oxítona terminada em ditongo. Pessoal, como que a gente separa as sílabas da palavra vídeo? Vi-de-o. Então, ela tem 3 sílabas. Qual que é a nossa sílaba tônica? Vi. E vi é a antepenúltima sílaba quando a gente faz a separação de sílabas, ou seja, a terceira, se eu conto do final para trás. Então, pessoal, o que essa palavra é? Ela é proparoxítona e não oxítona. Além disso, ela não termina em ditongo. Porque o que é um ditongo? Quando a gente tem duas vogais juntas que ficam na mesma sílaba. Mas se a gente fizer a separação aqui, vi, de, o. Essas vogais ficam em sílabas diferentes, então ela também nem termina em ditongo. Então esse item 1 é falso. Item 2. Jacaré é acentuada por ser uma proparoxítona terminada em E.
Pessoal, o que é uma palavra proparoxítona? Uma palavra que a sílaba tônica é a antepenúltima. Se a gente fizer a separação de sílabas aqui de jacaré, como que fica? Jacaré. E qual que é a sílaba tônica, a sílaba mais forte? Ré. Então, a sílaba tônica, ela é a última sílaba, não é a antepenúltima. Então, essa palavra aqui, na verdade, ela é uma oxítona. Então, esse item 2 também é falso. Item 3. Águas é acentuada por ser uma paroxítona terminada em ditongo, seguido de S. Pessoal, como que fica a separação silábica da palavra águas? Águas. Então, ela tem duas sílabas e a sílaba tônica é a penúltima sílaba, A. Então, pessoal, essa palavra aqui, ela é de fato uma paroxítona. Além disso, ela termina em ditongo, porque a gente tem o U e o A aqui juntos, ou seja, duas vogais juntas que ficam na mesma sílaba. Águas. Seguido de S. E se vocês voltarem lá naquela imagem que eu mostrei para vocês de regras de acentuação das paroxítonas, vocês vão ver que a gente, de fato, acentua os ditongos terminados em S. Então, esse item 3 é verdadeiro. Item 4. Cuiabá é acentuada por ser uma oxítona terminada em A. Pessoal, qual que é a sílaba mais forte dessa palavra? É o ba, ou seja, a última sílaba. Então, pessoal, de fato, Cuiabá é uma palavra oxítona e a gente acentua as oxítonas terminadas em A. Então, o item 4, ele também é verdadeiro. E aí, pessoal, tá correto o que se afirma nos itens 3 e 4 apenas. Então, a resposta da nossa questão 19 é o item C. E esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se tiverem gostado, peço para que deixem o like de vocês e se inscrevam no nosso canal, porque isso ajuda bastante a gente. Até uma próxima e tchau, tchau!